Salve, família palmeirense! Hoje a gente vai mergulhar fundo em tudo que envolve o Verdão, trazer as últimas informações do clube, algumas novidades que você precisa ficar ligado e também analisar algumas situações que estão movimentando o mercado da bola. Começando pelo que tem dado o que falar recentemente. As declarações do José Boto, diretor do Flamengo, que em um podcast em Portugal comentou sobre a grandeza do Palmeiras em comparação com o Flamengo. E olha, confesso que quando li aquilo, fiquei perplexo. Ele disse que, apesar da história e da força do Verdão, o Palmeiras não teria a grandeza do Flamengo. Cara, isso levanta muitas questões. Primeiro, os caras têm um histórico recente de títulos. É verdade. Mas não dá para desconsiderar tudo que o Palmeiras já conquistou ao longo de sua trajetória, com Libertadores, Brasileiros, Copa do Brasil e tudo mais. O Palmeiras tem uma história gigante, uma torcida apaixonada e, acima de tudo, uma consistência que é difícil de encontrar. José Boto está no Flamengo há menos de um ano e já se permite comparar grandeza entre clubes com trajetórias tão diferentes? É no mínimo questionável. E quando a gente fala em torcida, não dá para não mencionar algo que é evidente. O Flamengo tem uma torcida enorme, mas boa parte dela é terceirizada. Fruto de uma construção histórica que passou muito por mídia e exposição. Não estou dizendo que isso diminui o tamanho do Flamengo, mas não dá para comparar a intensidade e a cobrança que se encontra dentro do Palmeiras. Aqui, cada título é comemorado, cada derrota é refletida e a pressão vem de dentro e de fora. É diferente de quando se olha apenas números de torcida ou visibilidade. E ainda citando o próprio Boto, ele comentou sobre a pressão que jogadores jovens do Flamengo sofrem. Por exemplo, um zagueiro de 17 anos, que jogou 2 jogos e cometeu um deslize, já teve a confiança abalada diante da cobrança da torcida. Aqui no Palmeiras, apesar da cobrança ser intensa, o acompanhamento e o desenvolvimento dos jovens são tratados de forma diferente, com mais suporte para que cresçam sem desmoronar emocionalmente a cada erro. Isso mostra que não dá para falar de grandeza de um clube apenas olhando para a popularidade ou títulos recentes. O Palmeiras tem um sistema de desenvolvimento, uma cultura interna e uma força histórica que são muito difíceis de mensurar apenas de fora. E se a gente falar de mercado da bola, as novidades não param. Uma negociação que estava bem encaminhada, que deixaria o Palmeiras ainda mais forte, não vai mais acontecer. Estou falando do atacante Yuri Alves, promessa de 19 anos do Atlético Goianiense. A expectativa era que ele chegasse por empréstimo com opção de compra, projetado para o sub-20, com possibilidade de crescimento para o profissional. No entanto, o Botafogo entrou na jogada e agora parece que será ele quem ficará com o jogador. Isso mostra como o mundo do futebol é dinâmico e muitas vezes imprevisível. Um acordo praticamente certo pode ser alterado em questão de horas. O Palmeiras estava praticamente com tudo acertado, mas sem assinatura, e o cenário mudou completamente. É uma situação que deixa qualquer torcedor com o pé atrás, mas faz parte da vida de um clube que precisa lidar com concorrência direta em negociações de jovens talentos. Ainda falando de apostas para o futuro, Eric Belé, jovem meia com 18 anos, começa a ganhar destaque no profissional. Com multa de 4 milhões de reais, ele é uma aposta do Verdão para esta temporada. Especialmente considerando que o clube tem recursos limitados para investir, estimados em 10 milhões de euros. Eric Belé representa o tipo de jogador que o Palmeiras projeta como futuro destaque, com potencial de crescimento e valorização.
É importante ficar de olho em como esses jovens vão sendo inseridos, porque o clube aposta neles não apenas como talentos imediatos, mas como peças estratégicas para o futuro, seja dentro do time ou como oportunidades de venda. É uma estratégia que o Palmeiras já vem consolidando ao longo dos últimos anos, valorizando seus jovens talentos e garantindo sustentabilidade para o clube. E sobre reforços pontuais, um nome que vem sendo comentado é o de Renan Lodge, lateral esquerdo de 27 anos, que está sem contrato. O Palmeiras já conta com Piquerez e Jefté. Mas analisar a chegada de um jogador desse porte, de graça, faz todo sentido quando se tem orçamento limitado. Ele chegaria sem custos de transferência, apenas com salário, o que poderia ser uma solução inteligente para o Verdão neste início de temporada. É uma alternativa viável para reforçar o elenco sem comprometer o planejamento financeiro. Especialmente se considerarmos que o clube precisa se movimentar de forma estratégica para competir em alto nível na temporada, mantendo atenção na Copa Libertadores e nos torneios nacionais. A Copa Libertadores está chegando e, com as últimas definições dos times classificados, a expectativa é alta. O planejamento financeiro do Palmeiras, limitado neste início de temporada, exige que o clube seja cirúrgico na hora de contratar, avaliando jogadores sem contrato ou por empréstimo como alternativas mais inteligentes e econômicas. O torcedor tem que acompanhar cada movimento, porque cada contratação pode fazer diferença na composição do elenco e no desempenho ao longo da temporada. Ao mesmo tempo, a diretoria precisa balancear experiência, potencial de jovens e condições financeiras para não comprometer o futuro do clube. Enquanto isso, é inevitável que a comparação com outros clubes surja. Mas é essencial entender que o Palmeiras tem uma forma própria de construir grandeza. Não é só sobre torcida ou mídia, mas sobre títulos, consistência, desenvolvimento de atletas e sustentabilidade. O Verdão segue seu caminho, valorizando jovens como Eric Belé, analisando oportunidades como Renan Lodge e aprendendo com cada negociação no mercado da bola. A temporada está só começando e a expectativa é que o time continue mostrando força dentro e fora de campo, sempre mantendo a essência que faz do Palmeiras um dos clubes mais respeitados do Brasil. Agora é hora de acompanhar de perto cada movimento, desde a base até o profissional, observando como os jovens vão ganhando espaço, como o clube se posiciona financeiramente e como negociações de última hora podem impactar o elenco. A preparação para a temporada não é apenas sobre reforços de peso, mas também sobre planejamento, paciência e estratégia, sempre garantindo que cada decisão seja pensada para o presente e para o futuro do Verdão. O que resta é seguir acompanhando, analisar cada contratação, cada jovem que desponta e entender que a grandeza de um clube vai muito além de declarações externas. Seguimos com mais informações do Palmeiras, família. Porque o mercado da bola não para e o Verdão tem muito a movimentar antes do início oficial da temporada. Um ponto que merece destaque é a estratégia da diretoria em apostar nos jovens talentos da base. Depois da Copinha, vários nomes começaram a despontar e devem ganhar minutos importantes no time principal. Não é só sobre ter nomes consagrados no elenco, mas sim sobre formar jogadores com visão de futuro, atletas que podem se consolidar no profissional e, ao mesmo tempo, gerar valorização para o clube. O Palmeiras tem feito um trabalho consistente nesse sentido, equilibrando experiências de veteranos com a ousadia dos mais novos. Eric Belé é um bom exemplo disso. 18 anos,
talento bruto e já com potencial para atuar no profissional. A diretoria enxerga nele não só um jogador para atuar, mas também uma projeção de valorização que pode impactar as finanças do clube em temporadas futuras. E não podemos esquecer que, mesmo com o orçamento limitado para este início de temporada, o Palmeiras precisa se movimentar de forma estratégica. São 10 milhões de euros para investir, e a diretoria precisa pensar bem em cada contratação, seja por empréstimo, seja aproveitando jogadores que estão sem contrato. É nesse cenário que nomes como Renan Lodge surgem como oportunidades interessantes. Lateral esquerdo de 27 anos, sem clube, representando uma alternativa econômica e viável para reforçar o elenco. Mesmo com Piquerez e Jefté já no time, a chegada de um atleta experiente poderia equilibrar a posição, oferecendo opções para o técnico e garantindo competição interna saudável. A gestão precisa analisar esses movimentos com atenção, porque cada decisão impacta não só o desempenho em campo, mas também a projeção financeira do clube. Enquanto isso, a situação do atacante Yuri Alves mostra como o futebol pode ser imprevisível. Promessa do Atlético Goianiense, de 19 anos, quase chegou ao Palmeiras por empréstimo com opção de compra, mas o Botafogo entrou na negociação e agora parece que ficará com o jogador. Esse tipo de situação é recorrente no futebol. Acordos praticamente fechados podem mudar de uma hora para outra. Para o torcedor palmeirense, é um exemplo de como o clube precisa estar sempre atento e rápido nas negociações, especialmente quando se trata de jovens talentos que podem se tornar peças importantes no futuro. É nesse contexto que o Verdão precisa consolidar suas estratégias de mercado, mantendo agilidade e clareza no planejamento para não perder oportunidades. Falando em oportunidades, o Palmeiras também tem observado a situação de atletas que possam chegar sem custos de transferência. Com o orçamento limitado, buscar jogadores livres no mercado ou em empréstimos se torna essencial. É o caso de Renan Lodge, que chegaria sem custos de negociação, apenas com salário a ser negociado. Esse tipo de contratação pode trazer equilíbrio ao elenco e fortalecer posições que ainda carecem de mais opções. Ao mesmo tempo, é uma forma de manter o planejamento financeiro sem comprometer o investimento em outras áreas, como infraestrutura, base e manutenção do elenco principal. A diretoria precisa pensar em cada contratação, não apenas para a temporada atual, mas para o futuro do clube, sempre equilibrando necessidades imediatas e projeções de médio e longo prazo. E enquanto essas negociações acontecem, o torcedor acompanha ansioso o início da Libertadores, que é uma prioridade do Palmeiras. Com as definições dos times classificados, a expectativa é grande, e cada movimento no mercado de jogadores pode impactar diretamente a performance do Verdão na competição. O planejamento do clube envolve não apenas reforços pontuais, mas também a preparação física, técnica e emocional dos jogadores, garantindo que todos estejam prontos para enfrentar os desafios da temporada. O Palmeiras tem mostrado ao longo dos anos que consegue equilibrar essas demandas, valorizando jovens talentos e mantendo competitividade no cenário nacional e internacional. Outro ponto importante é a consistência do Palmeiras em desenvolver atletas da base. Jogadores que surgem na Copinha e em outras competições de base têm a chance de crescer dentro do clube. Aprender com a pressão e ganhar experiência para atuar no profissional. É um processo que exige paciência, visão de longo prazo e investimento em treinamento, acompanhamento psicológico e suporte técnico.
Essa metodologia garante que o clube não dependa apenas de contratações externas, mas consiga formar seus próprios talentos, mantendo identidade e sustentabilidade. Eric Belé é um reflexo desse trabalho. E é esperado que outros jovens também ganhem espaço e mostrem qualidade ao longo da temporada. Além disso, a diretoria precisa lidar com a questão da concorrência em negociações de mercado. O exemplo de Yuri Alves ilustra bem isso. Mesmo com tudo encaminhado, outro clube pode entrar na jogada e mudar completamente o cenário. É por isso que cada passo precisa ser calculado, cada proposta precisa ser clara e rápida, e a comunicação interna deve ser eficiente para não perder jogadores que possam se tornar fundamentais no futuro. Esse dinamismo exige atenção total, planejamento estratégico e capacidade de resposta rápida, porque o futebol é assim: 1 minuto muda tudo. A análise do mercado também envolve avaliar jogadores experientes que possam chegar sem custos, jovens promissores que precisam de espaço no profissional e reforços pontuais que tragam equilíbrio ao elenco. Renan Lodge se encaixa nesse perfil e pode ser uma solução interessante para o Palmeiras neste início de temporada. A chegada de atletas assim permite que o técnico tenha opções. Estimule a competição interna e mantenha o elenco motivado. Além disso, o clube consegue atuar de forma estratégica, pensando em soluções de curto prazo sem comprometer o futuro financeiro e esportivo do Verdão. Enquanto isso, os torcedores seguem atentos a cada movimento, comentando possibilidades e discutindo estratégias. É natural que haja expectativas sobre reforços, oportunidades perdidas e apostas em jovens talentos. A pressão externa é forte, mas o Palmeiras sabe lidar com isso, equilibrando demandas de torcedores, necessidade de resultados e planejamento estratégico. Cada contratação, cada jovem promovido da base e cada negociação no mercado da bola precisa ser vista dentro desse contexto mais amplo, garantindo que o Verdão siga competitivo, sustentável e preparado para as competições da temporada. O que resta para o torcedor é acompanhar de perto, observar cada decisão, analisar o desenvolvimento dos jovens e entender que o planejamento do Palmeiras vai muito além do que se vê nas manchetes. É um trabalho constante de avaliação, estratégia e execução que envolve cada departamento do clube. Desde a base até a equipe profissional, passando pela gestão financeira e pelo suporte aos atletas. A temporada está apenas começando e o Verdão continua buscando equilíbrio entre experiência, juventude e recursos financeiros limitados, sempre com foco em manter sua grandeza e competitividade em todos os cenários. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Palmeiras. Continuando. O noticiário esportivo amanheceu tomado por um burburinho difícil de ignorar. Nos bastidores do futebol internacional, circula com força a especulação de que o Palmeiras teria protagonizado um dos movimentos mais ousados de sua história recente ao avançar em um negócio relâmpago envolvendo Cristiano Ronaldo. A possibilidade de um acordo de 1 ano com o craque português, ainda que tratada com cautela por fontes próximas às negociações, já é suficiente para agitar torcedores, dirigentes e analistas ao redor do planeta. A história ganha contornos quase cinematográficos pela rapidez com que teria sido costurada. Pessoas ligadas ao mercado afirmam que o Palmeiras enxergou uma janela rara. Uniu ambição esportiva e capacidade financeira e entrou em cena de forma silenciosa,
sem alarde, surpreendendo concorrentes tradicionais. O nome de Cristiano Ronaldo, acostumado aos maiores palcos do futebol europeu, de repente passa a ser associado ao futebol brasileiro, algo que até pouco tempo soaria improvável. Internamente, comenta-se que o projeto apresentado ao jogador teria pesado tanto quanto os números. A ideia de liderar um elenco competitivo, disputar títulos de grande visibilidade e deixar uma marca histórica em um país apaixonado por futebol teria seduzido o atacante. Do lado alviverde, a eventual chegada de CR7 seria vista não apenas como reforço técnico, mas como um fenômeno midiático capaz de ampliar receitas, atrair patrocinadores e elevar o clube a um novo patamar de exposição global. Apesar do silêncio oficial, o rumor cresce a cada hora. Há quem diga que detalhes finais ainda estariam sendo ajustados, enquanto outros tratam o acordo como praticamente alinhado, faltando apenas o momento certo para ser anunciado. Entre a incredulidade e a empolgação, a torcida do Palmeiras vive dias de expectativa intensa, imaginando o impacto de ver um dos maiores jogadores da história vestindo o verde. Apresentamos as últimas notícias do Palmeiras diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é fundamental para a família palmeirense. Até o próximo vídeo. Avante palestra!